Amém. Como a pastora falou no início do culto, é bênção podermos estar aqui reunidos, né? Maravilha, o melhor presente de Deus é poder estar vendo vocês, né? Estarmos juntos, congregando. E a palavra do Senhor sempre foi uma só, né? Para que não deixássemos de congregar, principalmente quando estivesse aproximando aquele dia. Que dia? Da vinda do Senhor, a sua volta, né? Seu retorno. E nós sabemos que passamos aí momentos, 100 dias, 100 e poucos dias, sem cultos presenciais. Mas o que é 100 dias para 40 anos daquele povo? Vencemos, amém? Temos aí muitas coisas pela frente. Em nome de Jesus, vamos continuar orando para que em breve possamos estar aqui preenchendo com todos em um só culto. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Eu fui bonzinho com vocês, porque como faz muito tempo que não folhei a Bíblia, não, passou lá em casa, é todo dia. Oh, glória a Deus, amém. Amém, bênção. Apocalipse capítulo 10 do livro de Apocalipse. Então esse é fácil de achar, né? Se a pessoa não conseguir achar o livro do Apocalipse, né, Juca, aí está enrolado, aí o negócio está feio. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como que ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, a terra, o que nela há, o mar, o que nele há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o, e fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetize outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Pode tomar o seu lugar aí. Bênção de Deus. É uma maravilha, como eu disse, né, poder estar aqui junto com vocês, ministrar a palavra, porque, gente, 100 dias aí nesses cultos, ministrando, né, somente para cadeiras vazias, não totalmente vazias, né, ainda tinha pessoal do louvor que sentava aqui, mas é difícil demais. Porém, estamos juntos, isso é bênção, por isso que esse culto é um culto de ação de graças ao Senhor. Amém? Nós vamos realmente agradecer a Deus. Ele é um Deus vivo, verdadeiro, que tem nos sustentado. É Deus de vida e não de morte. Você crê nisso? Porém, Ele vai nos ensinar algo aqui que é muito importante. Essa passagem, eu quero pegar um ponto especial para nós. Come o livrinho. Essa passagem é interessante. Nós sabemos que, assim como no Oriente, para nós aqui, nós entendemos o que isso quer dizer. Comer um livro, se alimentar do livro, é devorar, mastigar. Amém, meus irmãos?
nos alimentar daquilo que está no livro. Por favor, entenda que quando fala comer um livro, comer o livrinho, não é que você vai colocá-lo no micro-ondas, jogar sal, tempero, não sei o quê, pegar garfo e faca e mastigar dessa maneira. Então são linguagens, tipológicas que a gente fala da Bíblia, principalmente aqui no livro do Apocalipse. Mas eu quero hoje chegar a esse ponto e vamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. Aqui João, ele tem uma visão de um anjo que vem, desce, e nós já aprendemos, já ensinamos aqui, já tivemos na escola bíblica a respeito de anjos, um estudo específico a respeito disso. A palavra anjo quer dizer mensageiro, amém, meus irmãos? Então o anjo pode ser uma figura celestial, uma criatura de Deus, um espírito criado por Deus, realmente pode ser. Um anjo também, quando aparece na Escritura, pode ser um homem físico que é usado como mensageiro de Deus. Nós vemos no próprio livro do Apocalipse, quando João, Jesus fala para ele para escrever as cartas às 7 igrejas, ele estava escrevendo ao pastor de cada igreja, ao anjo da igreja tal, diz isso. E também sabemos que às vezes o anjo descrito na palavra é o próprio Senhor Jesus, como é o caso aqui. Então, vem o anjo com um livro, com um rolo nas mãos. No original, no grego, biblos. E mais para frente, é interessante que eles mudam para biblidion. Biblidion quer dizer livrinho. Então ele está com um rolo, e esse rolo está aberto. Esse livrinho está aberto. É o mesmo livro, nós não vamos entrar aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo, que está lá no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, quando o Senhor se apresenta, Jesus se apresenta a João, e ele traz nas mãos um rolo, que está selado com 7 selos. Depois, mais à frente, nós vemos o capítulo 6 em diante, que vai rompendo cada um dos selos. E quando rompe o último selo, a palavra é revelada. Então, nós sabemos e cremos que o livro do Apocalipse, ele é um livro que fala do futuro, fala do hoje. Ele é um livro usado com muitos termos. E aqui nesta passagem, nós vemos que esse anjo desce. E sabemos que trata-se do Senhor, porque mostra aqui a onipresença e a onipotência de Deus. Ele põe o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, mostrando o seu domínio, a sua onipresença. E quando ele põe o pé no mar, põe o pé na terra, isso nos remete a algo muito importante. Porque quando na palavra fala terra, está falando de povos. Amém, meus irmãos? Está falando de povos. Quando fala de mar, está falando de nações, de governos humanos. E aquele anjo poderoso põe o pé sobre os povos, põe o pé sobre as nações, sobre os domínios humanos. E mostra, além da sua onipresença, mostra a sua onipotência. A hora que ele fala, é como leão que ruge. Leão é o topo da cadeia alimentar. Na bênção, gente? Qualquer um de nós, se estivéssemos aí no Saara, na África e etc., e viesse um leão, a hora que ele rugisse, meu filho, perna para que te quero. Ele dá o sinal, como quem diz, quem manda sou eu. Se eu desejar devorar, devoro. E aqui a palavra está nos mostrando tudo isso. E quando esse Deus poderoso, na pessoa do Senhor Jesus, com o livro já com os selos abertos nas suas mãos, e é biblídios, não é biblos. Quando nós falamos de biblídium, nós estamos falando de uma síntese. Não é um rolinho pequenininho, que você tem que abrir assim com cuidado, pegar uma lupa para enxergar. Biblídium quer dizer uma síntese, um resumo de um outro rolo. E
era conhecido daquele povo. Então preste atenção nesses detalhes que temos hoje para a nossa vida. Havia Biblos e agora virou Biblidium. Um livrinho, um resumo, uma síntese. E a hora que ele fala, 7 trovões estremecem tudo. E João entendeu. Quando fala 7 na palavra, quer dizer um completo. 7 na palavra nos remete a algo completo. E isso quer dizer o seguinte: todas as hostes celestiais deram um brado e falaram algo ali que João entendeu. Amém, meus irmãos? Tanto que ele queria escrever. E de repente a voz do céu falou: João, para, não escreve. Isso eu quero que permaneça selado. Amém, igreja? Porque Deus é Deus. Aquilo que Ele quer revelar, Ele revela. Aquilo que Ele não quer revelar, Ele não revela, e ponto final. Obviamente, aquilo que João ouviu dos 7 trovões, quer dizer, todas as hostes celestiais, ele entendeu muito bem. Friso meu, quero falar aqui. Era estratégia de guerra. Falou: João, não fala, porque estratégia de guerra é estratégia de guerra. A gente não solta para o inimigo, aplica-se. Amém, meus irmãos? Já teve muitos teólogos aí discutindo o que eram os 7 trovões. O que falaram para João? Meu filho, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos saber. Ou antes disso, quando a estratégia de Deus se concretizar, estaremos sabendo. E se ele falou para João, apesar de você entender, João, fica quietinho, fecha tua boca, sela essa palavra do que as hostes celestiais falaram. A partir daqui, entra no que eu quero estar conversando com vocês. A partir do versículo, vamos pegar do 6. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Apocalipse 10, a partir do versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, a terra, o que nela há, o mar, o que nele há, e que não haveria demora. Presta atenção, não haveria demora. Depois dos selos abertos, depois do mistério de Deus revelado, o Senhor falou: estou com o livro, já foi revelado esses mistérios, dito pelos profetas, não haverá demora. Continuando no versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então aqui, Jesus, Todo-Poderoso, manifestando o seu poder, ele diz, e o próprio Pai do céu fala: olha, o que está nesse livro? Os mistérios. Antes de soar a 7ª trombeta. Meus irmãos, quando soar a 7ª trombeta, já é o anúncio da vinda do Senhor. A hora que soar a 7ª e última trombeta, será o anúncio da vinda do Senhor. E aqui Deus deixa muito bem claro, antes, um pouco antes, quer dizer, já foi a 6ª e antes de soar a 7ª, todos os mistérios de Deus serão revelados. E eu quero dizer para vocês, também não vamos entrar aqui, porque não temos tempo hábil para isso, num estudo profundo de Apocalipse, porém, nós já estamos aí prestes a soar a 7ª trombeta. Nós somos a geração do arrebatamento. E aqui o Senhor fala: olha, antes de soar, o que está nesse livro, que já rompeu os selos, todo o mistério de Deus será agora declarado. A hora que fala mistérios de Deus, gente, por favor, não é aquela coisa assim,
impossível, que não sabe, ou isso, aquilo. Algo e que somente para alguns em determinadas religiões místicas, e que para eles tem uma revelação que não é para o resto, é um mistério. O mistério de Deus é mistério até ser revelado, até ser declarado. E para entendermos a respeito disso e chegarmos no comer do livrinho, eu quero dizer o seguinte: é importante entendermos uma coisa muito séria. Houve duas separações que aconteceram no início, no começo, lá em Gênesis. A primeira separação nós chamamos de separação vertical. É a separação do homem com Deus. Essa separação, esse rompimento aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus. O pecado entrou e fez separação entre Deus e os homens. Amém, meus irmãos? Passado um pouquinho, teve uma segunda separação. A separação entre homem com homem. Quando Caim matou o seu irmão Abel. Essa separação nós conhecemos como separação horizontal. Então houve duas separações. E aqui eu quero que a gente entenda esse princípio, para chegarmos aonde Deus tem para nós, nesses dias em que estamos vivendo. E obviamente, Deus já preparou tudo, porque Ele é Deus. E lá no início, Ele já preparou toda a obra, tudo aquilo que Ele tinha, todo o plano de salvação. E esse plano, obviamente, foi dito pela palavra. Esse primeiro mistério foi desvendado pelos profetas, pelos homens de Deus. Deus já no início falou a respeito da pessoa de Jesus. E obviamente Satanás, Lúcifer também ficou sabendo. Lúcifer sabia, porque Deus disse pelos profetas, de que o próprio Deus viria como homem, em uma nação chamada Israel, pela aliança que fez com um homem chamado Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão. E obviamente o inimigo, Lúcifer, Satanás, fez de tudo para que isso não ocorresse. Fez de tudo para que não acontecesse. Nós vemos isso claramente na palavra. Porém, a palavra de Deus é irrevogável. Aquilo que Deus determinou jamais será alterado. E Deus determinou que vinha a restauração. O pecado entrou no mundo por um homem, o primeiro Adão, e depois o pecado foi tirado do mundo pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Então nós vemos claramente que Satanás, Lúcifer, ele fez tudo para tentar impedir. Porém, tudo que ele fez para tentar impedir foi em vão, porque Jesus veio como homem, mesmo ele tentando matar as crianças, mesmo ele tentando fazer de tudo, ele veio, falou da boa nova, morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Amém, meus irmãos? A primeira separação foi selada. Porém, havia um segundo mistério, que até a vinda de Jesus, até o livro de Atos 2, nem Lúcifer sabia. Pois como eu disse aqui, há mistérios de Deus que Ele segura e Ele sabe quando liberar, quando falar. E eu quero que a gente venha a entender isso. A primeira separação foi vertical. E foi retomada, foi unido novamente na pessoa de Jesus. A segunda separação foi horizontal. O homem brigando, matando o semelhante. Obra também do maligno. E esse mistério também foi dado pelo Senhor
a revelar. Livro de Efésios, rapidinho, vamos voltar um pouquinho, porque nós precisamos unir tudo isso. Livro de Efésios, capítulo 1, acompanhem comigo. Essa palavra de Paulo mostra-nos claramente, Efésios capítulo 1. Pega aí comigo, eu vou ler a partir do versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7, amém? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém, meus irmãos? Nele, quem que é ele? Quem? Jesus, amém. Olha só, continuando, versículo 8. Que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e conhecimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Oh, glória! Presta atenção, meu irmão. Aqui Paulo começa a mostrar, na carta aos Efésios, Paulo estava ali ministrando a uma igreja que não fazia parte da aliança de Abraão. E era necessário explicar todo o projeto de Deus. Era necessário explicar tudo aquilo que Deus tinha. E ele começa a falar da graça. Ele começa a falar da remissão minha, sua, nossa, deles que estavam lá e de todos que ainda vão viver até Jesus voltar. Então ele está falando o que nós chamamos de restauração universal do relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Mas só que não para aí. Vamos agora ao capítulo 3. Vamos ao capítulo 3. Então, como Paulo colocou aqui, esse mistério que já estava destinado em Cristo aconteceu. Obviamente deixou de ser mistério, foi revelado. Amém, meus irmãos? Agora aqui em Efésios capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Paulo está falando, olha, vocês, eu sei que vocês, aqui de Éfeso, vocês não conheceram o Antigo Testamento como nós conhecemos. Vocês não conhecem, mas eu quero dizer o seguinte, houve uma promessa de Deus de restauração de toda a humanidade, e assim aconteceu, tudo converge para Cristo. Amém, meus irmãos? E olha só, ele continuando. Quando lerdes o que eu escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo, por Jesus Cristo, pela boa nova. Esse é o segundo mistério revelado. E há ainda o terceiro mistério, que é aquele dos 7 trovões, que é a estratégia de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui deu uma sapituca em Satanás, porque Satanás continuou mesmo depois da morte, nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Começou a perseguir os judeus, começou a tentar exterminar esse povo, achando que a coisa estava só ali, e de repente, pela igreja, o segundo mistério de Deus foi revelado, que a salvação agora é unir o horizontal, todos os homens serão co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Esse é o segundo mistério. E quem foi o instrumento para revelar a Satanás foi a igreja. Quer ver? Rapidinho, só no versículo 10. Porque nós não vamos estudar também a carta de Efésios inteira. Versículo 10. E foi assim, para que agora, pela igreja, fala assim comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Amém, meus irmãos? É pela igreja. O segundo mistério. Aí balançou e sacudiu o Satanás, porque ele achava que era somente
Jesus trazer o relacionamento com Deus. Mas ele falou, mas o homem vai continuar bagunçado, brigando, matando, desunido, desagregado. Aí Deus falou, pela igreja, a noiva. Amém, meus irmãos? Esses são os mistérios revelados na palavra. E isso é aquilo que a palavra diz. Por isso que começa o livro de Apocalipse chamando o rolo de Biblos. E depois, a hora que Jesus se mostra onipotente, onipresente, o Deus vivo e verdadeiro, ele tem Biblion. O resumo, a síntese que a igreja tem. Fala assim comigo: salvação, santificação e vida eterna. Alimente disso, meu irmão. E é isso que nós temos a obrigação de passar pela frente. Nós temos a obrigação de colocar isso a todos os povos, nações, línguas e reis. Essa é a síntese de toda a obra de Deus, de Gênesis até aqui nesse livro de Apocalipse. E é esse ponto que eu quero estar falando com vocês. Nós temos que nos alimentar da palavra. Volta agora no livro de Apocalipse. A partir do verso 8, nós vemos aqui o próprio Pai dando uma ordem a João. João, vai e pega da mão dele o Biblion, o livrinho, e come, João, come. Na sua boca será doce como mel, mas a hora que cair no seu ventre será amargo. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a palavra de Deus ministrada é a mesma. João representa aqui a todos nós, a igreja. Amém, meus irmãos? E a palavra de Deus nas nossas bocas realmente é bênção. A palavra de Deus é doce. Porém, quando nós realmente engolimos para digerir, ela acaba tornando-se amarga. Não é porque Deus é ruim, meu filho. É porque Ele sabe que Ele quer de nós não uma coisa de ficar como vaca, ruminando somente, mastigando somente. Ele quer que a gente mastigue, engula, e essa palavra venha trazer nutrientes que precisamos e necessitamos para a nossa vida. E aí nós enfrentamos a luta. Por isso que é amargo. Somente mastigar na boca é docinho, meu filho. Somente mastigar é coisinha muito gostosinha. Mas Deus está falando, eu quero que mastigue e engula. E se prepara. Se prepara por quê? Porque a palavra de Deus é contrário ao que o mundo fala. Amém, igreja? E isso aqui não era novidade. Vai comigo no livro de Ezequiel, rapidinho. Vamos lá no Antigo Testamento, livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel profetizou sobre Jerusalém, Israel e Judá, na época do exílio. E olha só que interessante. Começa aqui comigo Ezequiel capítulo 2. Livro de Ezequiel, volta lá no Antigo Testamento, folheia aí a sua Bíblia, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Ezequiel. Vamos pegar versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Achou aí? Amém? Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como esta casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Vou fazer uma pausa aqui. Deus falando com Ezequiel. Ezequiel, não seja rebelde como a casa que está rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Fala assim, comer o que Deus nos dá. Meus irmãos, coisa que só acontecia no tempo de Ezequiel. O povo estava dando ouvidos à idolatria, estava dando ouvidos a feitiçarias, estava dando ouvido a
predições de futuro, estava dando ouvidos a várias coisas aí, e estava escutando, lendo isso, lendo aquilo, pegando isso, pegando aquilo, e de repente Deus levanta Ezequiel e fala: Ezequiel, chega, eu quero que você coma o que eu vou te dar. Fala assim comigo: a boca fala do que o coração está cheio. Você crê nisso, meu irmão? Então vamos continuar, olha só, versículo 8, versículo 9. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, e nela estava um rolo, biblos, amém? Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escrita: lamentações, suspiros e ais. Pausa aqui. O rolo, como um livro, ele vem escrito na parte interna. E quando você enrola todo, na parte externa, é igual capa de livro. Já viram capa de livro? Ali tem o título do livro, uma maneira de chamar a atenção. E a hora que veio aquela mão do céu e falou: quero que você coma o que eu te dou. E ele viu que aquele rolo, obviamente, tinha escritos, e por fora estava escrito: lamentações, suspiros e ais. Eu acho que ele já viu que o negócio já não era muito biscoito. Não era uma historinha da carochinha bonitinha. Vamos continuar, capítulo 3. E ele me disse: filho do homem, come o que te achares, come esse rolo. Então vai e fala a Israel, abre a boca. E ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e era na minha boca doce como mel. Então ele me disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Amém? E a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel, o Senhor repete agora lá com João. Ezequiel simboliza o povo da antiga aliança. João simboliza o povo da nova aliança, que somos nós, a igreja. Você crê nisso, meu irmão? E a mesma coisa que Deus falou lá, Ele falou agora e fala conosco: come o que eu te dou. Vira para o seu irmão e fala: come o que Deus te dá. Gente, mas eu estava com uma vontade de fazer isso, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Vira para o teu irmão, sei lá. Porque quando às vezes eu falava no culto aqui, só faz de conta, porque as cadeiras vazias. Mas, presta atenção, vamos lá rapidinho agora, no versículo 14. No mesmo capítulo 3 de Ezequiel. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte em mim. Amém? Depois você lê em casa esse capítulo 3 de Ezequiel, vocês vão ver que não é semelhança, não é coincidência, é Jesus-cidência. Da mesma maneira que aconteceu com Ezequiel, as palavras que ele pôs na boca eram doces, mas quando desceu ao seu ventre, Deus falou: enche, Ezequiel, enche, porque você precisa falar. Nós só falamos daquilo que estamos cheios. Amém, meus irmãos? Ele falou: come, se alimenta, enche, porque você precisa falar para os outros. E obviamente a hora que ele começou a falar, o negócio começou a ficar amargo. A hora que ele começou a falar, não foi aquela coisinha maravilhosa. E da mesma maneira eu quero dizer, assim como Lúcifer, Satanás, fez de tudo para que o plano da nossa redenção, pela infinita misericórdia e graça de Deus, não pudesse realizar, hoje ele faz de tudo para a noiva, a igreja, não esteja unida. Aquela separação que entrou lá atrás, com Caim e Abel, ele está fazendo de tudo para que continue. E nós precisamos entender, para que possamos nos alimentar do bliblidion, do livrinho, da síntese simples e eficaz de Deus nas nossas vidas. Porém,
É muito simples, você ficar falando palavrinhas doces, mas o Senhor quer que não fique somente na nossa boca. Ele quer que a gente mastigue e engula, para que isso se torne verdade na nossa vida. E sendo verdade na nossa vida, a gente possa passar e trazer mais e mais pessoas para agregar. E uma das coisas que tem atrapalhado muito é a ociosidade. Apesar de tudo que nós temos de correria, o homem está ocioso para comer da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E essas coisas, vou falar para vocês, não é de hoje. Eu vou pegar aqui um exemplo para entendermos. Para nós entendermos que Deus é Deus. Ele é bondoso, misericordioso, compassivo, porém Ele é justo. Fala assim, o meu Deus é justo. E Ele dá um tempo para você comer e digerir. E tem gente achando que é só botar na boca, mastigar e cuspir. Porque a hora que começa a engolir, vê que vai ficando amargo, porque eu tenho resistência aqui, eu tenho resistência ali, porque é outro que não bate com o que eu estou pensando, é outro que está falando isso, falando aquilo. Eu prefiro cuspir do que engolir. E a ociosidade está tomando conta, para que nem ponha na boca. A hora que eu falo, por exemplo, qual foi o pecado de Sodoma? O que a igreja me fala? Pode falar, gente, mesmo com máscara. Ai, pastor, eu estou doido para falar, mas eu estou com máscara, eu estou impedido de falar. Qual foi o pecado de Sodoma, gente? Sexual, é o que a gente sempre sabe, fala. O pecado sexual de Sodoma foi consequência de 3 pontos. O livro de Ezequiel mesmo, um pouquinho mais à frente. Vamos comigo, capítulo 16. Nós estamos alinhavando para podermos entender o princípio de Deus. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Aqui o próprio Senhor falando novamente com Ezequiel. Falando, Ezequiel, presta atenção, fala com esse povo. Mesmo que seja amargo, fala com esse povo. Que tem 3 pontos que eles precisam mudar. Assim como aconteceu com Sodoma. Acharam Ezequiel 16? Verso 49. Ora, foi essa a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. 3 pontos foram os pecados de Sodoma. Eu falo sempre, comento, a igreja aqui está careca de saber. 3 pontos determinam um plano. O plano de Satanás, que levou depois a sodomia, que levou a pecados na área sexuais, que levou a muitas outras coisas, até a sua destruição, foi esses 3 pontos. Olha só, o que foi? Soberba, abundância de pão, prosperidade natural, não a prosperidade de Deus. E ociosidade. Agora para um pouquinho e analisa. Como está o povo de Deus? Eu vou falar povo de Deus hoje. Do mesmo jeito. Pastor, estamos do mesmo jeito. E tome cuidado, porque assim como veio a ira do Senhor sobre Sodoma, o Senhor está dando-nos um aviso. Olha, ou vocês mudam, ou vocês se alimentam do que eu te dou, não do que o mundo dá. Porque o que o mundo dá, alimenta soberba. O que o mundo dá, alimenta riquezas materiais, que a traça come, ferrugem, corrói, e não é o que Deus tem para nós. O que o mundo está oferecendo é ociosidade. Não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para orar, não temos tempo. Por quê? Porque estamos ocupados. Estamos entrameados numa teia. Essa teia chama-se internet, redes sociais. E o maligno sabe muito bem e usa isso de maneira perfeita.
A internet está alimentando soberba no povo de Deus. Pare um pouquinho para analisar. Hoje todo mundo é doutor em qualquer coisa. E tem uns que se empolgam tanto com isso que põem até no currículo depois, quando vai ser ministro, aparece. Todo mundo é doutor. Todo mundo é doutor, porque é fácil. É digitar lá qualquer coisa que eu tenho de problema, de dúvida, e quero saber, e pego ali, e pronto, eu sou doutor naquilo. Tem gente que é doutor em medicina, tem gente que é doutor em psicologia, tem gente que é doutor em engenharia, tem gente que é doutor, pega ali algumas coisas, e olha, eu quero dizer o seguinte, tudo informação não leva a nada. O que nos faz prosperar realmente, ter conhecimento, e o conhecimento vem pelo temor ao Senhor, e temor ao Senhor acaba com arrogância, prepotência, porque todo mundo é bom. Fartura de pão. Também somos levados a isso. A ambição mundana. Eu tenho que mostrar o que eu não tenho. Eu tenho que mostrar nas redes sociais uma vida que não é verdade. Mentira. Tudo mentira. O povo vive numa mentira que perdeu o controle completamente. Eu tenho que mostrar aquilo que eu não sou. Eu tenho que ficar curioso com a vida do outro, o que ele tem, o que deixou de ter. Eu tenho que ficar fuçando. Eu estou ali, eu vou ler a palavra. O livro de Ezequiel, capítulo 1. Queimarão as casas em fogo. A hora que você vai dar... E curiosidade, fazendo com que a gente vá atrás de coisas que nós não precisamos. Meus irmãos, quando falamos de prosperidade, o nosso Deus é Deus de prosperidade, amém? Mas a prosperidade de Deus é totalmente diferente do que essa que o mundo coloca aí, que o povo está até se matando. Tem jovens aí se matando, tem jovem aí se enforcando, tirando a sua própria vida. Por quê? Porque está numa ilusão tão grande que de repente perdeu todo o norte. E o último ponto, ociosidade. Nós temos tempo para ficar preso, e é isso que o diabo quer. Porque quando nós ficamos presos nisso, nós estamos ociosos. Mesmo que você ache que você está fazendo muitas coisas, meus irmãos, ele está com uma artimanha muito grande em cima disso. Nós somos conduzidos, induzidos. Eu quero dizer o seguinte, preste bem atenção. Nós estamos sendo induzidos ao que o diabo quer, ao que uma indústria do lucro quer. O que você vê, o que você quer, não é aquilo que você quer, engano seu. É aquilo que eles estão induzindo a você querer. Eles te levam, me levam, levam cada um de nós aonde eles querem. Pastor, verdade. E nós achamos que somos doutores em tudo. E eu quero dizer uma coisa, em todas as áreas. Por isso que o Senhor falou para João, João, nos últimos dias, antes de soar a última trombeta, come e digere, engole, mesmo que venha a ser amargo, dolorido. Porque a palavra de Deus, a hora que fala aqui, todo mundo, aleluia, glória a Deus, levanta a mão, dá pulinho, que bênção. Mas a hora que você engole de verdade, nós vamos entrar em conflito com que aquelas coisinhas que faz... O que vai vindo, o que estão colocando, o que o diabo quer, ele quer desagregar, porque assim como ele viu que ele perdeu lá atrás, ele já sabe, porque pela igreja foi trazido à luz, que o Senhor quer a igreja unida, e ele faz de tudo para desagregar. Quero dizer uma coisa para vocês. A internet, as redes sociais trabalham com algoritmo. O computador, ele processa
E por isso que eu falo, engano seu, você achar que você está procurando uma coisa lá, e foi você que achou, é isso que você pensa. Não, eles vão te induzindo. O algoritmo vai te analisando. Todos nós, viu, gente? Todos nós. E eu quero que você comece já a pôr seu pezinho no chão e a entender o que está por trás. Por trás existe uma indústria do lucro. Ai, é tão bom o WhatsApp. De graça. Eu falo, ai que bom, eu falo com minhas filhas lá na Argentina, de graça. Ai, de graça nada, meu filho. Não existe nada de graça. Quando é de graça, nós somos a mercadoria. Nós somos a mercadoria. Porque graça é só Deus. E o povo está aí, desde o maior até o menor, desde os grandes, os velhos, coroca, já com 80 anos. Ai, gente, ele não consegue ler a Bíblia, mas consegue mexer no celular. Ó, às vezes é assim, né? É. E sabe o que acontece? Existe algo chamado algoritmo. Cada coisa que você vê, cada coisa que você para, se você parar em um determinado ponto ali, mesmo que seja por 3 segundos, aquilo lá já vai para a tua conta. Opa, ele gostou disso, opa, é isso que eu vou... Aí de repente começa a aparecer aquelas janelinhas, aquelas coisas, e você acha que aquilo, olha que interessante. E isso em tudo, meu irmão, em tudo. Eu não estou dizendo que existe só lixo na internet. Eu estou dizendo que 99,9% é lixo. Tem coisas boas. Tem coisas boas. Porém, já de antemão quero que você entenda. Se você vai atrás do que o computador ou seu celular aparece para você, você está sendo levado. E quando se trata da palavra de Deus, não tem nada melhor do que a boa e velha Bíblia. Ai, pastor, aí eu entro lá e eu entro, Google, fala para mim, salvação. Aí o Google pega, olha o seu perfil, já sabe como que você é, e vai pegar tudo quanto é coisa que diz na internet de salvação, e ele vai pôr segundo o seu perfil. Por quê? Porque ele tem que te agradar. Porque existe uma coisa, nós somos a mercadoria na internet. Guarda aí no seu coração, nós somos mercadoria. Nós, eu, você, cada um de nós temos um valor determinado. E quanto mais tempo você ficar na internet, maior você é valoroso para vender. E é vendido isso. Hoje eu conversei com uma pessoa, e ele testemunhou para mim e falou assim, pastor, isso que você falou é verdade. Porque eu vendo coisas pela internet e a gente paga. E conforme o público, conforme isso, conforme aquilo, tem o valor estipulado. E somos nós estamos sendo vendidos. Nós somos mercadoria. E você achando que você é doutor, ganância, orgulho, prepotência. Achando que você é o bambambam. Os jovens acham que estão no domínio de tudo. E o que está acontecendo? Estamos sendo levados. Estamos sendo levados. Esse algoritmo vai trabalhando. Eu vou dar um exemplo aqui. O Juca, dá licença, Juca, você sentou aqui na frente agora. Tá certo? O Juca, ele quer pesquisar na internet a respeito de pamonha. O Juca vai pesquisar a respeito de pamonha. O Caio, vem Caio, também vai pesquisar a respeito de pamonha. E o Juca digita pamonha. A hora que o Juca digita pamonha, vem tudo o que diz respeito ao perfil do Juca, que agrade o Juca com relação à pamonha. A hora que o Caio digitar pamonha, virá tudo conforme o perfil do Caio, porque o algoritmo faz isso, a respeito de pamonha. Aí, de repente, o Juca, vou pegar aqui como exemplo, amém? Caio, Juca,
Exemplo. O Juca começa a falar e pôr no status dele e passar para os outros. Pamonha é bom, pamonha emagrece, pamonha é saudável, pamonha é isso, pamonha é muito bom, pamonha, olha, é a melhor coisa que existe no planeta Terra. A pamonha é muito excelente, é um alimento que você pode acabar com os outros tudo, porque só a pamonha vai fazer você viver feliz para sempre. De repente o Caio pesquisou pamonha. Com todo respeito também, Caio, amém? E de repente ele falou: pamonha é horrível, pamonha é feito com milho híbrido, pamonha acaba com a humanidade, porque a pamonha estão fazendo com milhos, que o povo está queimando floresta para plantar milho, para fazer pamonha com milho híbrido, e a pamonha acaba com a humanidade, porque acaba, e daqui a pouco ele está falando: abaixo pamonha, faça parte de um grupo anti-pamonha, vamos nos encontrar hoje, e vamos matar quem come pamonha, e de repente encontra o Caio e o Juca. O Caio vem marchando num grupo anti-pamonha. E ele tem plena certeza que ele está defendendo a verdade. E o Juca encontra com ele e tem plena certeza que está defendendo a verdade. E pronto, dá no que o diabo quer. Briga, discussões. E ele rola, meu filho. Ele dá pulo de alegria. Porque o algoritmo põe aquilo que você quer ouvir. É a mesma coisa, falar assim, vou dar um exemplo clássico. Clássico. Que a gente tem visto muito por aí. Dízimo. Conforme o teu perfil. E ele sabe. Se você é avarento, se não é avarento, pode ter certeza, sabe. Essa pessoa com quem eu conversei, o Google fornece as características dos perfis. Você quer o quê? Pessoa que jeito? Sim, assim. E tudo tem um preço. E somos nós, gente. Preste muita atenção. Fala assim comigo: comer a palavra é o que Deus espera de nós. Não se iluda. Não ache você que você descobriu a América. Não ache você. É por isso que tem uns achando que a terra é chata, outras achando que é redonda, outras achando que é oval, outras achando que é hexagonal, e isso e aquilo, porque conforme aquilo que você quer achar, eles põem e tocam para frente. E está cheio de mentiras, assim como tem verdades, mas está cheio de mentiras, está cheio de ilusões, está cheio de coisa. Por quê? Porque eles querem que você fique lá, e quanto mais você fica, maior o seu valor, e essa mercadoria é valiosa para vender. Nós somos mercadorias. E o Senhor está falando. A Bíblia. Quem quer a salvação? Você é salvo, amém? Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Porém, quem quer entrar na eternidade? Agora vem algo a mais. E o diabo sabe disso. Ele sabe que a noiva entrará com o noivo, sentará à destra e reinará. Aleluia. Por isso ele está fazendo de tudo. E os bobão aqui embaixo, os come terra, achando que está abafando, achando que é doutor nisso, doutor naquilo. Volto a dizer, tem coisas boas, sim, bem cuidado, procurando e tal. Agora, quando trata de salvação, de vida eterna, que trata de algo que Deus tem para as nossas vidas, Bíblia. Pastor, eu não sei, eu não acostumo, eu não consigo ler. Eu vou ler. Engraçado que na internet é questão de segundos. Olha o outro aqui, olha o que você fez. Nós temos que comer da palavra de Deus. Amém? Não se engane. Isso tudo é um negócio. E agora quero falar algo para vocês. Todo negócio que visa lucro, todo negócio, qualquer negócio que você tenha, que eu tenha, qualquer negócio, tem algo chamado cliente. Amém?
Todo negócio tem algo chamado cliente. Não tem como você fazer, ou mesmo que você venda o seu serviço, você tem um cliente. Você precisa de cliente. Porém, em toda a humanidade, em toda a terra, você pode procurar na terra, em todos os países, tem 2 negócios que não têm clientes, que têm usuários: drogas e redes sociais, internet. 2 negócios que não tem cliente, tem usuário. E usuário quer dizer o quê? Viciado. Porque o usuário não é cliente. O usuário você tem ele na palma da mão. O usuário você domina. O usuário não consegue viver sem. E Deus está alertando a igreja nesses dias: coma da palavra. O usuário é sinônimo de vício. É a mesma coisa que você chegar para um cara que cheira cocaína, que bebe, que faz qualquer coisa, e fala assim: então deixe. Aí vem a famosa abstinência. Se você chegar e falar para uma pessoa hoje, crente, crentão, dos fervorosos, do sapatinho de fogo, do reteté, chegar para ele e falar assim: ó, 1 semana sem celular, entra abstinência. Ai, eu não consigo. Deixa um pouquinho, daqui a pouco cai os cabelos. Eu acho que tentei. Fica desesperado, bate na sogra, briga com a mulher. Abstinência, por quê? Porque é usuário. Nós nos tornamos usuários de uma grande máfia que quer lucro sobre as nossas vidas. E isso tudo é maquinação do inimigo. Engano seu. Meu filho, não brigue por causa de partido político, por causa disso. Pare com isso. Não comece a discutir com os outros por causa de meio ambiente. Não que você venha deixar de olhar as questões políticas, não que você venha deixar de olhar o meio ambiente, nada disso. Mas o povo está sendo, e o diabo está dando pulinho e rodopiando de alegria. Porque eu vi muito crente brigando. E por quê? No exemplo da pamonha que eu dei. A internet vai mostrar para você aquilo que eles querem e que o teu ego deseja. É isso, simplesmente isso. E a pessoa tem plena certeza de que é doutor. Aí vem a soberba. Aí vem a falsa prosperidade. Aí vem a ociosidade. Amém? Na bênção, fica em pé, porque nós vamos estar orando. Aproveite e vire para o seu irmão e fale assim para ele: alimente da palavra. Fala assim: a boa e velha Bíblia. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu clamo, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero declarar, Senhor, que a Tua palavra continue a ministrar sobre nós, sobre as nossas vidas, pois queremos sair daqui transformados, curados e libertos. Ensina-nos, Senhor, a ter fome e sede da Tua palavra. Como o Senhor mesmo falou, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ensina-nos, Senhor, a ter tempo para ler, meditar e aprender da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, ter vontade de receber da Tua palavra quando congregamos juntos. Não nos deixe enganar, não nos deixe retroceder. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz. Fala com Deus.